Nosso texto inicial aí, ele é um texto assim bem... a gente não vai desvendar por completo o computador hoje, tá? Mas a gente vai desvendar um computador pessoal. Por quê? Um computador pessoal, ele tem vários itens, né? Como eu mostro aí nessa... Temos aqui um barulhinho adorável no estúdio hoje, tá, gente? Mas vamos lá. Um barulho externo, deve ser lá de cima. Então vamos lá, a arquitetura básica de um PC, gente, tá aí. Eu coloquei a legenda e coloquei uma imagenzinha, certo? Ele tem aí um monitor, certo? A placa-mãe, um processador, a memória RAM, certo? Vocês vão ver isso aí, até processador, placa-mãe, memória RAM, eu peguei bem no pé hoje, que é o que nós vamos ver hoje, certo? Placas de rede, placas de som, vídeo ou fax, certo? Que é um outro item. Fonte de energia que a gente já falou, certo? Leitor de CD ou DVD, disco rígido, mouse e teclado. A imagem agora um pouco mais acrescida, tá? Eu peguei essa imagem lá no Wikipedia, que eu achei que ficou muito legal, tá, gente? Então a gente vai começar pelo primeiro item, tá? Que é a placa-mãe. Placa-mãe, também conhecida como mainboard ou motherboard, tá? Que seria ou placa principal ou placa-mãe em inglês. É uma placa que era feita de circuito impresso, tá? Ela serve como base para a gente instalar os demais componentes. Então, não adianta eu ter o processador, a memória, a fonte, se eu não tenho a placa-mãe, como também não interessa eu ter os outros itens e não ter um outro. O computador é um conjunto deles, tá ok? Aí tem a foto de uma placa-mãe, tá? Essa foi uma das placas-mãe que mais me deram dor de cabeça, que foi a M825G da PC Chips. Aí pegava um processador Duron. Essa placa é uma placa ATX, tá? Aí vocês vão mais me dizer se está botando tanto texto novo pra gente, Duron, ATX, tá? PC Chips, a memória da DDR, então a gente vai ver tudo isso, tá? Na aula de hoje. Desde o início nós temos alguns tipos de placa-mãe, que é o que nós vamos ver abaixo, tá? E vão ter outros tipos que faz parte da atividade de hoje. Os tipos mais conhecidos é a placa tipo AT. A placa tipo AT e ATX, ele compreende os dois simultaneamente. A placa ATX e a placa BTX, que é um padrão Intel novo aí, que não é tão novo, né? Já tem 6 anos aí, mas que faz sucesso para algumas pessoas, tá ok? A gente vai detalhar aí cada um item desse hoje reservadamente. AT. As placas AT, gente, elas vêm, eu posso dizer assim, desde 83, desde quando começou a ter os processadores da 4ª ou 3ª geração. A gente vai ver isso mais na frente, mas eles vêm desde essa época, que já naquela época era Advanced Technology, era a sigla, né? Era o acrônimo dessa palavra. É uma placa-mãe antiga, essa é uma placa com chipset da CIS, tá? Vão marcando aí o que eu estou falando para vocês de siglas. Eu vou falar muito de sigla hoje, vocês vão ter que ir para o fórum para saber o que são algumas dessas siglas, tá? Ela está aí um pouco aumentada, tá? Então aqui, ó, essa aqui é uma placa dual, como eu falei, tá? Eu vou mostrar ela aqui e depois volto a mostrar. Ela pega aqui tanto a TX como a T, o padrão de fonte dela, da energia. Aqui nós temos os módulos de memória DIMM, certo? O chipset, o outro chipset dela, uma placa VESA, certo? E aqui o processador. Então você veja que ela está compreendendo todos os... Ela tem entradas, ela tem slots, certo? Mais um termo para você ver lá no fórum. Eu tive um trabalho bem legal de colocar, gente, lá no fórum, as palavras e o que elas são, tá? Para vocês vão gostar. Então, ela tem todos os slots necessários, certo? Para uma placa PCI, para um HD, para uma memória, para o processador, para a fonte. Então, teclado, mouse, ele tem todos esses slots contidos na placa. E aí nós temos também um diagramazinho dela, tá? Nós temos aqui os slots ISO, como ele mesmo fala, tá, gente? Que são os slots um pouquinho maior, não são mais usados hoje em dia, mas eram muito comuns em placas AT. A pilha da BIOS, certo? Nós temos aqui o processador, certo? Um chipset aqui e o outro chipset aqui, a ponto norte e a ponto sul, tá?
a memória cache, antigamente, que era um slot de memória mesmo, certo? Aqui as interfaces IDE, que eram ligados aos HDs, interface da fonte, conectores seriais, que vocês vão ver em breve, conector do teclado. Então ele era totalmente nesse padrão. A maioria das placas-mãe AT, eles seguiam esse padrão, tá? A gente, na AT, por que ela foi descontinuada? Se naquela época ela já era chamada de tecnologia avançada, né? Porque com o tempo a gente foi descobrindo algumas coisas, como o conector de alimentação da fonte, tá? Ele era ligado diretamente na placa-mãe. Então, da fonte, que a gente falou na aula passada, ele ligava na placa-mãe, aquele conector. Ele era composto por 2 plugs semelhantes, tá? Cada um dos plugs com 6 pinos, tá ok? Então, esses plugs com 6 pinos deviam ser encaixados lado a lado, sendo que os fios de cor preta deviam ficar localizados no meio. Então, isso dava muita bronca, gente. Por quê? Ele tem aí, ó, os cabos. Então, caso esses conectores fossem invertidos, tá ok? Queimava a placa-mãe. Então, o técnico que estava fazendo... Então, por isso que na época que a fonte AT estava no mercado, o número de técnicos era reduzido, porque tinha esse medo de qualquer pessoa for mexer lá e queimar a fonte. Queimar a placa-mãe. Então, nessa imagem aqui, ó, vocês podem ver que tá os cabos pretos, certo? Eles estão próximos ao outro, certo? Então aqui, ó, gente, a gente tinha o conector dela, não era assim deitado, tá? O conector fica em pé, certo? E aqui os 2 conectores de 6, certo? E esse era o que, ó? Os cabos pretos. Se você ligasse invertido, a placa-mãe ia para o espaço, tá? Você perdia a placa-mãe. Então, isso aconteceu, a mudança para o ATX começou a ser proporcionada por esses problemas. Outra coisa que eu acho que muita gente passou, tá? O padrão AT, era necessário desligar o sistema operacional e depois desligar o gabinete. Sei que muita gente deve ter passado por isso, que depois desligava, era mais o Windows 98 naquela época, você desligava o Windows e tinha que apertar o botão de Power, tá? Por quê? Porque o próprio sistema não conseguia fazer o desligamento da fonte AT. É tanto que muitas máquinas, o Windows 2000 e até o Windows XP Service Pack 1, eles começavam a dar problemas quando trabalhavam com fonte AT, tá? O sistema começava a se degradar porque eles não eram acostumados a trabalhar com aquele padrão de fonte, com aquele padrão de conexão de fonte. Então, como ele não conseguia desligar a fonte, muito Windows naquela época deu bronca. E isso foi mais um motivo para a mudança do padrão AT. Um outro motivo para a mudança do padrão AT foi os conectores, tá? Naquela época, a gente usava os conectores DIN para teclado, que é esse aqui, ó, que era um conector bem grandão, tá? Que era bom, eu até posso dizer que era muito bom o conector DIN, não tinha problema. E os mouse serial, quem não viu um mouse serial, né? Aqueles mouse antigos, quem comprou seu K62, seu Pentium 2, tinha um mouse serial. Então, um dos motivos era, os conectores eram presos à placa, tá? Eram soldados à placa. E os conectores seriais, os outros não eram, tá? Paralelo, era tudo por cabos. E isso dificultava, porque os cabos quebravam, você tinha que procurar um cabo da mesma série, do mesmo tipo de placa-mãe. Isso dava muito problema. E isso fez com que a AT fosse perdendo força no mercado, tá? Nas placas AT era comum os slots SIM ou SDRAM, tá? De memória, podendo vir os 2 na mesma placa. AT e ATX simultaneamente, tá? Foi no momento de transição. Muitas placas-mãe, elas vieram com o modelo de conectorização de fonte AT e ATX. Mas foi curto esse tempo, tá? Aquela placa-mãe que eu mostrei no começo, aqui, ó, se vocês perceberem, ela tem o conector de fonte ATX, que eu vou mostrar a vocês já já, e o conector de fonte AT, que devia ser ligado em paralelo, tá? Então, esse modelo que era o AT e ATX simultaneamente, durou pouco tempo no mercado, tá, gente?
Mas eu vou aproveitar para saber com meus amigos alunos e com a Graciane se tem alguma dúvida sobre o modelo AT. Tá? Quem tiver alguma dúvida sobre o modelo AT, vocês mandam para a Graciane que a gente vai falar sobre ele. E agora, gente, a gente vai partir para o modelo ATX. Tá? O modelo ATX que é a evolução do modelo AT. Certo? Nada, não chegou nenhuma dúvida aí não, né, Graciane? Eu acho que como o modelo AT é um modelo que muita gente já viu, aí a dúvida não persiste, né?